Ronda Rousey é uma mulher que deixou sua marca por todos os lugares em que passou, desde sua participação nas Olimpíadas, passando pelo seu reinado no UFC e culminando na sua estadia no WWE. Por conta de sua bela aparência e sua atitude extremamente confiante e arrogante, inseridas em ambientes dominados em sua maior parte por homens, Ronda era uma figura que era impossível de não ser notada. Mas, como uma pessoa tão chamativa, acabou sendo esquecida nos olhos do grande público. A história de Ronda Rousey começa onde todos começam, em seu nascimento. Infelizmente para Ronda, isso não foi tão simples como é para a maioria das pessoas. Ronda nasceu com um cordão umbilical enrolado em seu pescoço, o que não a permitia respirar, assim levando seu coração a parar de bater. Mas felizmente, os médicos foram bem-sucedidos em cortar o cordão rapidamente, fazendo com que Ronda pudesse viver. Porém, com uma situação dessas, era possível que haveriam sequelas no futuro, o que foi o caso. Nessa época, a família de Ronda era composta por mais 4 pessoas. Sua mãe, a doutora em psicologia e a primeira americana campeã mundial de judô, Anne Marie, seu pai, o engenheiro militar Ronald, e suas 2 irmãs, Maria e Jennifer. Após alguns anos, um problema devido ao parto complicado de Ronda começou a aparecer. Até os 6 anos, Ronda não conseguia falar. Ela só conseguia balbuciar algumas sílabas, porém de uma maneira irracional, suas irmãs conseguiam entendê-la. Então, elas agiam como tradutoras para ela. Por conta disso, a fonoaudióloga de Ronda sentia que ela iria se manter nessa zona de conforto de se comunicar através de suas irmãs. Então, para que ela fosse obrigada a aprender a falar, Ronda foi levada a viver com seu pai, que trabalhava a 200 km de distância e voltava para casa nos fins de semana. Então, durante alguns anos, Ronda viveu praticamente só com seu pai. Os pais de Ronda possuíam uma grande ambição e cobrança para com suas filhas. Segundo a própria Ronda, seus pais permitiam que elas escolhessem qualquer caminho na vida. Porém, elas teriam de ser as melhores no que escolhessem. Exceptional was average in our family. The rule was you could pick anything you wanted to do in the world, but you just had to be the best in the world at it. Menos que isso, não era aceitável. Porém, com muita cobrança, também vinha muito incentivo. Everything I know comes from my mom. Outside, when I was a kid, we would sit in the car and she would list off all the reasons why I was the best. And she would just put that confidence in me. I was like, yeah, I'm the. E assim, muito carinho. Ronald, em específico, tinha uma fixação na ideia de Ronda ser uma campeã olímpica. My dad was the one that always told me that you're a sleeper, you're gonna show everybody you're going to the Olympics one day. He said she's fine, she'll come out of it and she's gonna surprise everybody. A incentivando de maneira exagerada, e com tanto incentivo e tanto tempo passado a sós com ele, fez com que Ronda criasse uma conexão muito forte com seu pai, o que fez com que os eventos a seguir fossem muito mais dolorosos. Em um final de semana, Ronald levou suas filhas para esquiar de trenó. Para ter certeza que suas filhas não iriam se machucar, Ronald desceu a pequena colina sozinho. Porém, havia um tronco coberto pela neve, no qual ele bateu e acabou quebrando a coluna. Se isso não fosse ruim o bastante, Ronald tinha uma doença rara, chamada Síndrome de Bernard-Schuyler, que basicamente te impede de se curar de machucados. Ele passou por uma cirurgia, porém seu corpo não melhorava. A previsão dos médicos era que ele iria gradualmente perder a capacidade de se mexer, até acabar morrendo. Ronald, que era um homem muito bem-humorado, se tornou cada vez mais triste e frustrado. Com medo de estragar a infância de suas filhas, ele decidiu esconder sua situação delas. E não querendo ser um fardo para sua família, Ronald decidiu acabar com todo o seu sofrimento de uma vez, tirando sua própria vida. Procurando escapar das lembranças que sua antiga casa trazia, a família Rousey se mudou para Los Angeles, onde Ronda começou a ter problemas na escola. Em uma sala composta por muitos latinos, ser uma menina pálida com o sotaque do interior da Dakota do Norte te torna um alvo fácil para bullying. Então, para parar de sofrer na escola e realizar o sonho de seu pai de ter uma filha campeã olímpica, Ronda decidiu que iria praticar judô. Uma ideia que sua mãe foi contra no início. Mas depois de um tempo ela acabou cedendo. Porém, como Anne Marie só aceitava o melhor de suas filhas, Ronda treinava todos os dias desde seus 13 anos. Ronda começou seu treinamento com Tony Morrica, medalhista de bronze no Campeonato Nacional Americano em 1982, até encontrar Gokor Shivishan, um mestre marcial de várias artes como judô,
sambo, não a banda, e jiu-jitsu, e treinando também com Jim Lebel, outro mestre em judô e jiu-jitsu, professor do próprio Gokor e de um cara chamado Chuck Norris. Sim, esse Chuck Norris. Buscando elevar o nível do judô de Ronda para um outro nível, Ronda era obrigada a treinar com homens maiores de idade que já eram campeões em vários torneios, como Manny Gamburia, Karo Parisyan e Roman Mitishin. Porém, não era só na academia que Ronda tinha uma cobrança tão grande. Sua mãe constantemente a mandava para torneios quando ela estava machucada e sem a ajuda dos seus treinadores, para que ela não se tornasse só a melhor do mundo, mas se tornasse a melhor do mundo nos seus piores dias. Essa estratégia de praticar uma arte marcial para acabar com o bullying não teve o melhor resultado. Por praticar judô tão intensamente, os braços de Ronda eram bem musculosos, o que era motivo de chacota. Would wear jackets every single day, like slip-up jackets, and it would be 80 degrees out, I'd be sweating, but I would be so scared of anyone seeing my arms that I would just hide under these jackets all the time. And yeah, his biceps, Guns McGee, Miss Man. And how did you respond? By getting in a bunch of fights. Depois de ver que Ronda tinha muito jeito para o judô e por conta de seus problemas no colégio, sua mãe a tirou da escola depois do primeiro ano do colegial para focar apenas no judô. Com treinos tão pesados e tão frequentes, Ronda começou a ter diversos problemas em relação ao esporte, como contusões, estresse constante e falta de qualquer alegria. Segundo a própria Ronda, ela chorava todos os treinos. Porém, o que mais a incomodava era a falta de respeito que seus treinadores e sua mãe tinham em relação a ela, e a falta de controle que ela tinha em relação à sua própria vida, já que ela não tinha permissão de ter encontros ou ir em festas. Sua vida era apenas treinar. Hoje em dia, Ronda diz que as pessoas só estavam fazendo o que era o melhor para ela, e que esse sentimento era só uma adolescente que não entendia o que estava acontecendo. Porém, eu particularmente acredito que esse tipo de comportamento é muito extremo para qualquer um, ainda mais para uma menina de 13 e 14 anos. Porém, não dá para discutir que os resultados foram muito positivos, já que ela foi medalhista de ouro no Campeonato Pan-Americano de Judô em 2004. Mas uma relação tão intensa como essa é difícil de se manter. Em 2005, Ronda tinha 17 anos e estava tendo um namoro escondido com outro atleta de judô de 23 anos. Nesse período, Ronda não tinha permissão para namorar, então, quando seu treinador descobriu, ele a expulsou de sua academia. Sua mãe a proibiu de vê-lo e de praticar judô durante 1 ano. Ronda se sentiu extremamente desrespeitada, a ponto de fugir de casa em Los Angeles e foi morar com uma amiga em Nova York, algo que fez com que as duas não se falassem durante 2 anos. Ronda então continuou a competir e ganhar campeonatos de judô, mesmo sem um técnico. Porém, as Olimpíadas de 2008 estavam chegando, e para que ela conseguisse realizar o sonho de seu pai, Ronda, sua mãe e seu antigo time fizeram as pazes para prepará-la para as Olimpíadas. Ronda teve um bom desempenho e conseguiu levar a medalha para casa, porém era de bronze, não a de ouro. Isso a transformou na primeira americana a conquistar uma medalha olímpica de judô. Ao voltar para casa, Ronda já tinha largado a escola e precisava de emprego. Ela então começou a trabalhar como bartender. Apesar de ter ficado em 3º lugar nas Olimpíadas, Ronda ficou insatisfeita com seu resultado, para não dizer decepcionada. Então, estar trabalhando no meio da cachaça fez com que ela passasse 6 meses bebendo, o que fez ela ficar fora de forma, e como bartender não é a profissão mais lucrativa do mundo, ela vivia em seu carro. Her name is Fonda. Fonda is Ronda's Honda. We named her that so we could start that. Após esse período, Ronda pensava em se aposentar do judô, devido à quantidade de contusões que ela já acumulava. Porém, lutar era a sua vida, e ela ainda não tinha chegado no topo, fora o fato dela precisar de dinheiro. Então, ela viu uma forma de resolver as duas coisas, entrando no mundo do MMA. A princípio, a mãe de Ronda e seu time não gostaram da ideia. MMA era um esporte que sofria, e ainda sofre, muito preconceito, que vale tudo, que é uma luta suja e que era muito violento. Se a sociedade tinha essa visão, com homens fazendo isso, imagina com mulheres. Porém, Ronda já era adulta, e mesmo que eles não gostassem da ideia, eles a apoiaram. Como Ronda é uma excelente judoca, mas não sabia nada de trocação até então, ela e seu time começaram a testar algumas academias de boxe até encontrarem a academia do imbecil Edmond Traberdian, que vai ser um nome importante no futuro, então lembre dele. Esse foi o momento em que começamos a ter contato com o lado mais controverso de Ronda. Em uma entrevista na academia do Edmond,
Perguntaram para Ronda do porquê estar indo para o MMA. Sua resposta foi, abre aspas, vou vencer os campeonatos mundiais e vou fazer isso parecer bem fácil, fecha aspas. Lembrando que essa declaração foi antes mesmo da sua primeira luta e nos seus primeiros treinamentos de boxe da sua vida. Se isso é confiança ou arrogância, eu deixo você decidir. Em 2010, Ronda fez 3 lutas amadoras de MMA, vencendo as 3 com chave de braço no primeiro round. Em 2011, ela fez sua primeira e segunda luta profissional nos eventos Hard Knocks e King of the Cage, vencendo as 2 com a chave de braço no primeiro round também. Por conta dessas vitórias tão dominantes e tão rápidas, o hype em cima da Ronda já era bem alto entre os fãs de MMA. Por conta disso, no mesmo ano ela assinou com o Strikeforce, que era a maior empresa de MMA que continha mulheres na época. Lá, ela encontrou sua futura arquirrival e a campeã da época, Miesha Tate. Ao chegar no Strikeforce, Ronda venceu suas 2 primeiras lutas. Sabe como? Com chave de braço no primeiro round. Isso foi o suficiente para Ronda desafiar a campeã Miesha Tate. Miesha sentia que a Ronda não merecia a luta pelo cinturão, já que ela só tinha 2 lutas na organização e que ela só recebia suas oportunidades porque ela era bonita, que as mulheres que ela venceu não eram tão boas assim e que ela estava mais preocupada em se promover do que promover as mulheres no esporte. Você pode achar que essa atitude foi um tanto babaca, mas não é como se a Ronda fosse só uma vítima. As 2 nem eram da mesma categoria de peso, mas mesmo assim, Ronda falava como se a Miesha não tivesse nenhum talento, e mesmo que tivesse acabado de chegar no Strikeforce, já agia como se fosse a dona daquele lugar. Esse disse-me-disse entre as 2 gerou uma certa polêmica na época. Então, vendo que seria uma situação bem lucrativa, uma luta entre as 2 acabou sendo arranjada. E como em qualquer luta, uma coletiva de imprensa foi feita. Nessa coletiva, tivemos mais algumas demonstrações da personalidade de Ronda. Quando perguntaram se ela tinha algum respeito em relação a Miesha, sua resposta foi, abre aspas, sim. Ela é campeã por um motivo, mas eu não tenho muito respeito pela inconsistência dos comentários dela. Um dia ela fala, eu respeito sua medalha olímpica, e no outro dia ela diz que a medalha não é legítima. Ou tipo, num dia ela diz que eu só consegui a chance pela luta porque eu sou bonita, e depois ela diz tipo que eu não mereço a chance pelo título, que eu ganhei isso na conversa, e antes disso ela diz deveria ser sobre só como você luta, mas ao mesmo tempo ela tem uma foto dela de shortinho na sua página, e depois de alguns meses ela muda de ideia e diz não, é a indústria do entretenimento, então eu não respeito a inconsistência das suas ações. Demonstra que ela tem uma personalidade frágil, mas em relação ao jeito que ela luta, sim, ela é boa. Fecha aspas. Pra ser totalmente justo, é bem documentado que a Miesha achava que a Ronda não merecia uma luta pelo cinturão, mas eu não consegui encontrar nenhum comentário dela em relação à medalha olímpica, ou sobre não poder ter fotos mais sensuais em suas redes sociais. Pode ter sido uma falta de pesquisa, mas conhecendo outros momentos da Ronda, eu acredito que isso é mais exagero do que qualquer coisa. Mas essa situação demonstra o quanto a Ronda levou isso pro pessoal. Eu sei que os comentários da Miesha não foram legais, mas fazer provocações faz parte do jogo. Eu sei que a Ronda entende isso, porque ela gosta de falar bastante, e ter uma atitude tão agressiva como essa não é a atitude de um profissional. Para você entender o que eu tô falando, Chael Sonnen fez comentários muito mais pesados ao Anderson Silva. Comentários como, eu vou a sua mulher e botar ela pra cozinhar pra mim. E hoje em dia, eles estão de boa, então ter uma atitude tão exagerada a comentários tão leves não é um bom sinal. Bom, as 2 lutaram e a Ronda venceu. Sabe como? Chuta aí. Se você falou com chave de braço no primeiro round, para de pesquisar os bagulho e espero te contar. Bom, assim ela se tornou a campeã, dedicando essa grande conquista ao seu pai. Most of all to my dad, wherever you are, I hope that you see this. We all miss you, we love you, and this is for you. I hope you're proud of me. O que deu a impressão de missão cumprida. Mas o problema do final feliz é que nem sempre é o fim de tudo. Ronda continuou ganhando todas as lutas da mesma forma de sempre, chave de braço no primeiro round, e com cada vitória, mais o hype em cima dela crescia, o que fez ela começar a aparecer em algumas revistas, em especial um ensaio sensual não explícito para a ESPN. Mas houve um pequeno problema. A ESPN fez um vídeo do making of, e nesse vídeo era possível vê-la completamente nua, sendo que a ESPN prometeu que não mostraria nada, o que fez com que a Ronda ficasse extremamente brava. Agora que você viu o vídeo, e sim, eu sei que você procurou, você percebeu que ela parece totalmente nua sim, mas bem de longe, e não dá pra ver nada de específico. E não, eu não tô falando disso porque eu sou um punheteiro, não que eu não seja, mas não é por isso, mas sim por conta da reação da Ronda.
Não tô dizendo que ela não deveria ficar brava com isso. Muito pelo contrário, isso foi um grande erro da ESPN. Mas durante esse período em que o vídeo estava no ar, uma pessoa tentando tirar a mente da Ronda desse assunto a perguntou como tinha sido seu treino hoje. Em que ela respondeu, abre aspas, treino? Como eu poderia treinar? Eu fiquei acordada até às 4 ontem. Fecha aspas. Um frame, de longe, que não revela nada que ela já não mostrou na revista. Foi o suficiente para acabar com toda a rotina da campeã mundial invicta. De novo, não tô dizendo que ela não pode ficar chateada com a situação, mas considerando que ela treina todos os dias desde os seus 13 anos, era esperado que ela conseguisse esquecer desse assunto pelo menos durante os treinos, ao invés de simplesmente abandoná-los de uma vez. Depois de um tempo, a ESPN tirou o vídeo do ar e acabou pedindo desculpas, então tudo certo. O Strikeforce não estava trazendo tanto público como antes, então a UFC, que era a dona do Strikeforce, decidiu fechar a empresa e trazer todos os lutadores, incluindo as mulheres, para o UFC. Um dos donos do UFC, Dana White, disse que o único motivo para ele trazer as mulheres para o UFC foi por conta da Ronda. What about the future of women in your sport? Ronda Rousey. Mesmo ele tendo dito no passado que nunca veríamos mulheres no UFC. UFC. When are we gonna see women in the UFC, man? Never. Estando na maior empresa de MMA de todos os tempos e tendo sua primeira luta na empresa posta no card principal, atrelado com a performance dominante, com aquele velho resultado em cima de uma excelente lutadora, Alice Carmouche, fez o hype em cima da Ronda crescer ainda mais. Revistas e comerciais estrelando a Ronda estavam por todo lugar. Então, vendo o tamanho do hype em cima dela, Dana White decidiu colocar a Ronda no The Ultimate Fighter, ou TUF. Para quem não sabe, o TUF é um reality show em que 16 lutadores não profissionais são divididos em duas equipes lideradas por uma estrela do UFC cada. Esses lutadores passam a viver na mesma casa, treinando com seus companheiros de equipe e lutando contra os lutadores da equipe adversária. Os vencedores de cada categoria de peso assinam um contrato com o UFC. E os treinadores de cada equipe se enfrentam em uma luta no futuro. O TUF é um programa muito importante, que já revelou muitas estrelas como Forrest Griffin, Michael Bisping, Nate Diaz, TJ Dillashaw, Thiago Marreta, Paulo Costa e entre outros. Porém agora haviam mulheres no UFC, então colocar as minas no TUF era mais do que esperado. E quem seria melhor para ser uma das treinadoras senão a Ronda Rousey, e a outra sendo a Cat Zingano, campeã de um outro evento de MMA feminino, o Invicta. Porém, houve um pequeno problema. A Cat Zingano acabou tendo uma contusão e não pôde participar do programa. Então, uma substituta era necessária. E a lutadora que entrou no lugar dela foi ninguém mais, ninguém menos que Miesha Tate. Tan, tan, tan! Eu sou bom com efeitos sonoros. Ter a Miesha no programa foi, no mínimo, revelador. Por ela ser a única pessoa até então que não beijava os pés da Ronda, ela consegue trazer um lado da Ronda que nós não víamos em outros lugares. Só da Miesha ter aparecido no programa foi o suficiente para a Ronda pensar que ela já estava sendo substituída. A atual campeã, a pessoa responsável por ter mulheres no UFC, achou que seria substituída só de ver uma outra lutadora. Mas isso é só o começo. Depois que os lutadores foram selecionados por ambos os times, Ronda tinha o direito de escolher quais lutadores lutariam primeiro. Ela então escolheu do seu time Shayna Baszler contra Juliana Peña, do time da Miesha. Essa escolha foi interessante logo de início. Shayna era a lutadora mais experiente na casa, já que ela participava de eventos de MMA fazia 10 anos, enquanto Juliana era uma amiga de longa data e companheira de treino da Miesha. Essa escolha não era apenas uma escolha visando trazer a vitória para o time da Ronda, mas sim um ataque pessoal a Miesha, já que a Shayna era vista como favorita, e por serem amigas, a Miesha tinha um carinho muito maior pela Juliana. Infelizmente para a Ronda, esse tiro saiu pela culatra. Por conta da longa carreira da Shayna, o time da Miesha pôde estudá-la para descobrir seus pontos fracos e bolar um plano para derrotá-la. Então, aos 3 minutos do terceiro round, Juliana finalizou a reina com um mata-leão. Esse foi um resultado surpreendente para todo mundo. Então, quando a luta acabou, Miesha saiu correndo e gritando para dentro do octógono para parabenizar a sua amiga, uma atitude que você provavelmente não viu problema nenhum. Porém, a Ronda teve uma visão diferente do ocorrido. Além dessa derrota fazer a Ronda chorar por ela ter, entre aspas, falhado como treinadora, Ronda viu a comemoração da Miesha não como uma pessoa feliz pelo sucesso de sua amiga, mas sim como uma pessoa rindo da dor de sua atleta. O que fez ela dizer para Miesha
abre aspas, você ter rido da dor da minha garota é mais um motivo para eu te destruir de novo, fecha aspas. Em que a Misha respondeu, abre aspas, rir da dor dela? A Shayna é minha amiga, fecha aspas. Esse tipo de comportamento demonstra o quão sensível a Ronda é em relação à derrota. Eu não tô dizendo que você não pode ou não deve se importar pela sua atleta, mas meio que essa luta não é sua. Você só pode ajudar sua atleta até certo ponto. Se ela falhou na execução, a derrota é dela, não sua. Ficar triste pela sua atleta é bem esperado, mas não a ponto de chorar. E achar que a Misha estava rindo da dor da Shayna é tão ridículo que eu nem sei por onde começar. Eu sei que as duas não se gostam, mas a treta da Misha é com a Ronda, não com a Shayna, que no caso é amiga da Misha. Todos achavam que a Shayna iria vencer. Eu sei que a Ronda achava isso também, porque foi ela mesma que escolheu essa luta. Então a Misha ficar muito feliz pela sua amiga Juliana é mais do que esperado. Mas quem sou eu pra julgar, né? Em outra ocasião, todos os participantes do programa foram levados para um barzinho no resort, pra dar aquela descansada, sabe? Nesse barzinho também estava presente o lutador e namorado da Misha na época, Bryan Caraway. Bryan, no ano anterior, antes da primeira luta da Ronda contra a Misha, fez uns comentários no Twitter que pegaram muito mal. Em resposta a um fã da Ronda, ele disse, abre aspas, uau, você é um modinho otário e a Ronda é só uma gostosa burra. Se ela quiser desafiar um homem, eu vou socar os dentes dela goela abaixo e quebrar o braço dela. Fecha aspas. Depois de mais alguns comentários idiotas dizendo que se ela quer falar merda, ela tem que lidar com as consequências e que as mulheres não conseguem bater de frente com homens, Bryan apagou esses tweets e pediu desculpas. Ao vê-lo sentado no bar, Ronda foi em sua direção e começou a falar um monte. Misha então entrou no meio para que as coisas não escalassem. Foi então que as duas começaram a fazer comentários passivo-agressivos uma à outra. Em determinado momento, Misha disse que a Ronda nem sabia dar um soco. Então, Ronda, como uma criança mimada que chama a mamãe quando está em perigo, chamou seu treinador, o imbecil Edmund Traverdian, que, igual a um cachorro na coleira, começou a xingar e ameaçar o Bryan, mas dizendo que não podia fazer nada porque haviam muitas câmeras lá. Eles então foram separados pelo resto das pessoas, enquanto Edmund e Ronda continuaram fazendo ameaças até irem embora. Essa não foi a última vez que vemos o comportamento covarde do Edmund. Em outro momento, Misha convidou o lutador Dennis Hallman para ajudar no treino, que apesar de ser um bom lutador, é lembrado só por isso aqui. Por nenhum motivo aparente, Edmund começou a encará-lo de uma forma intimidadora. Dennis não estava curtindo nem um pouco e acabou o confrontando. Edmund então disse que iria passar o seu número para que eles se enfrentassem em outro dia. Dennis disse que isso não era necessário, que eles podiam fazer isso naquele instante. Os dois então foram em direção ao octógono, mas no meio do caminho, Edmund disse, abre aspas, você sabe que eu vou ser expulso do programa, por isso que você tá me intimidando, né? Fecha aspas. Então, como um pedido de socorro, Ronda e o resto do seu time o separaram, enquanto Edmund dizia, pode vir, pode vir, pode vir. Ronda então foi em direção ao Dennis e, como um bom bully da quinta série, ficou repetindo na cara dele, quer ser homem? Então faça isso no lugar certo. Edmund, sendo o covarde que é, decidiu então reclamar com a Misha, já que ela só teria a perder colocando a mão na cara dele, enquanto exigia que o Dennis se desculpasse, sendo que ele não fez nada, até o Dana White aparecer e acabar com essa situação. Pode parecer que eu tô falando muito do Edmund, o que é verdade, mas tem um motivo. Eu não sou o maior fã da frase diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Mas no caso do Edmund e da Ronda, ela parece encaixar como uma luva. Os dois são extremamente próximos para um treinador e uma atleta. Logo após eles começarem a trabalhar juntos, é bem difícil encontrar um momento em que eles não estejam juntos, desde pesagens a entrevistas. Até quando a Ronda achou que tinha sido substituída pela Misha, ela chamou o Edmund, o que nos leva a concluir que os dois não são apenas uma lutadora e um treinador. Eles são amigos, amigos bem próximos. E essa amizade é algo que eu quero me aprofundar um pouco mais pra frente. Mas a questão é que essa proximidade toda é o que torna os eventos a seguir um pouco suspeitos. Depois da treta do Edmund com o Dennis, Misha e os outros treinadores do seu time decidiram fazer uma pegadinha com ele. Eles foram para o centro de treinamento antes de todo mundo com um bonequinho do Conde Drácula, que segundo a Misha, parece com o Edmund. E junto com o boneco, vinha um cupom de desconto para fazer as sobrancelhas, porque o Edmund tem uma monocelha. Quando a Ronda e seu time chegaram, Edmund não estava presente, então Ronda decidiu que era melhor não mostrar isso para ele para não gerar mais conflito, e que ela não daria o troco porque ela prometeu para o Dana White que não faria mais nada. Essa história é suspeita por diversos motivos.
Primeiro que eu não acho que a Misha faria algo do tipo. Não tô dizendo que ela é perfeita e não faria nada de errado, mas vendo ela em entrevistas, o jeito que ela é centrada e objetiva é gritante. Então é bem estranho ela fazer algo tão infantil. Até porque essas pegadinhas acontecem em praticamente todas as temporadas do TUF. Segundo, esses óculos. Pra quê? Só me responde isso. Pra quê? Terceiro, tinha uma câmera lá. Se eles chegaram antes de todo mundo, por que teria uma câmera? Quarto, a reação da Rhonda. Quando a Misha disse que ela não sabia dar um soco, ela imediatamente chamou o Edmund. Mas com uma brincadeira bem mais ofensiva, ela pensa melhor e decide não envolvê-lo. E quinto, o Edmund estava convenientemente ausente. Os dois são como unha e carne o resto do tempo, mas nesse momento específico ele não está lá. E é nesse momento que lembramos que estamos falando de um reality show. Intriga é o que mantém isso funcionando. Nós estávamos tendo drama sim, porém esse drama só vinha da Rhonda, o que estava colocando ela no papel de vilã. E como ela era o rosto do MMA feminino, ela não podia ser uma vilã. Então, isso foi feito para dar uma balanceada na reputação das duas, mas isso é só especulação. Depois disso, tivemos uma luta feminina, em que a lutadora do time da Rhonda perdeu. Após a luta, Misha foi até o time da Rhonda com sua mão estendida para dizer que foi uma boa luta. Nenhum dos membros do time a cumprimentou de volta. Rhonda em específico mostrou o dedo para ela, o que marca o nosso contador de dedo do meio em 1. Para melhorar a imagem da Rhonda e piorar a da Misha, mais coisas suspeitas foram feitas. Primeiro que por ser dia dos pais, Rhonda decidiu dar a todos os pais da casa um kit de barbear junto com uma foto de suas famílias. Haviam 3 pais na casa, 2 do time da Rhonda e 1 no time da Misha. Eu não acredito que foi a Rhonda que teve essa ideia por conta do histórico mega competitivo que ela tem, mas talvez tenha sido. Em contrapartida, alguém do time da Misha foi ao cinema e viu um personagem que na interpretação dele é a fusão perfeita do Edmund com a Rhonda. Esse personagem foi censurado, porém é fácil descobrir que é um personagem do filme Dodgeball, que no Brasil se chama Com a Bola Toda. Brasil. Ah, Brasil. Eles então decidiram imprimir várias fotos dela com a legenda Edmund Rousey e pendurar por vários lugares do centro de treinamento, porém por sorte, o Dana White decidiu dar uma passada por lá e removeu todas as fotos, até mesmo a da sauna. Peraí, ele não olhou na sauna? Ah, meu Deus do céu, isso não pode ter sido nem um pouco planejado. Tá, tudo bem, beleza. É só ninguém mostrar a foto pro Edmund, tá bom? Ok. Não, o que eles estão fazendo? Ah, meu Deus, eles mostraram pra ele. Meu Deus do céu, ele é tão estourado. Meu Deus, o que ele vai fazer? Eu não sei. Ele é tão capaz de fazer tantas coisas. O que ele tá fazendo? Ele só tá indo embora? Mas... Oh, tá. Então, deixa ele ter o momento dele sozinho. Rhonda, em contrapartida, sugeriu que dizer que Edmund tem uma monocelha significa que você pensa que todos os armênios têm monocelha, o que, segundo ela, é racista. Ainda bem que não perguntaram pra esse cara aqui o que ele achava. Rhonda também disse que odeia pessoas que falam pelas costas, o que será importante daqui a pouco. Depois disso tivemos uma luta masculina que eu só tô mencionando aqui por conta do nosso contador de dedo do meio. Pronto. Já que estamos fazendo a contagem, vamos pular direto para quando essa contagem aumenta, quando teve um desafio de escalada entre as duas. O que isso tem a ver com luta? Eu não sei. Rhonda ganhou o desafio e fez o nosso contador ir à loucura, começando aqui e terminando aqui. Porém, essa marra toda sumiu quando um dos seus lutadores não conseguiu bater o limite de peso e acabou sendo desclassificado. Assim, Rhonda sentiu mais uma vez que ela era responsável e foi chorar na frente do Dana White, que leu a minha mente ao dizer: "O que isso tem a ver com você?" E assim chegamos ao fim dessa temporada do TUF, assim nos preparando para a segunda luta da maior rivalidade da história do MMA feminino. A luta dessa vez foi um pouco diferente do que a primeira. Primeiro que nenhuma luta da Rhonda anteriormente tinha passado do primeiro round. Essa foi até o terceiro. E devido às duas terem participado do TUF, as pessoas que tinham assistido o programa estavam torcendo para a Misha, já que toda vez que ela tentava uma finalização ou escapava da chave de braço, o público ia à loucura, além deles terem gritado Misha em 3 momentos da luta. Porém o resultado foi o mesmo. Chave de braço, vitória para a Rhonda. Mas foi logo após o fim da luta que o amor a Misha evoluiu para ódio da Rhonda, já que ela se recusou a apertar a mão da Misha depois da luta, o que fez com que toda vez que ela abria a boca na entrevista pós-luta, ela fosse vaiada, enquanto a Misha recebia um tratamento totalmente diferente, o que fez com que o crush do Monark, o Joe Rogan, ficasse surpreso.
E assim, na mesma noite em que víamos uma das maiores lendas do MMA se perdendo, testemunhávamos a consolidação de uma nova lenda, já que depois dessa luta, o UFC começou a promover a Ronda como um ser imbatível. As revistas, comerciais e entrevistas aumentaram, e a participação em filmes e programas de TV começaram. Então as coisas não poderiam estar melhores. Mas a questão é que nem todo mundo tem cabeça para lidar com tanto sucesso. Quanto mais tempo se passava, mais tínhamos demonstrações da arrogância por parte da Ronda, como quando ela foi nomeada lutadora do ano de 2015, superando o boxeador Floyd Mayweather, que para quem não sabe, Floyd é um boxeador que lutou desde 1996 a 2015 e nunca perdeu uma luta, o que faz com que muita gente ache que ele é o melhor boxeador de todos os tempos. E por que eu tô falando dele? Porque a Ronda disse que poderia vencê-lo. Não numa luta de boxe, mas sim numa luta de MMA. Eu concordo com essa afirmação? Concordo. Se você não tem noção nenhuma no chão, você vai ser destruído por qualquer pessoa que sabe jiu-jitsu. Então qual o problema disso? O problema é que ela não falou isso só uma vez, mas sim diversas vezes, a ponto de parecer uma obsessão, sendo que eles nem praticam o mesmo esporte. Então por que essa conversa começou? Porque em uma entrevista o Floyd disse que não sabia quem ela era. Houveram outros momentos de arrogância por parte da Ronda, porém eu decidi destacar só esse aqui por conta dos eventos a seguir. Em 14 de novembro de 2015, Ronda teve que enfrentar a ex-campeã de boxe Holly Holm, que para o grande público parecia ser mais uma oferenda à deusa do MMA Ronda Rousey. Porém as coisas foram um pouquinho diferentes. Além de ter sido chocante por si só, a atitude da Ronda antes da luta fez a queda ser ainda maior. Em uma entrevista feita umas semanas antes da luta acontecer, Ronda disse, abre aspas, eu quero ser lembrada como a melhor lutadora de todos os tempos. Em qualquer esporte, eu quero me aposentar invicta, quero ser campeã de boxe, quero ser campeã de jiu-jitsu e ser a melhor em tudo em certo ponto. Como isso vai ser possível? Eu não sei, mas se alguém conseguiria fazer isso, seria eu. Fecha aspas. Essa declaração sozinha já mostra o quão fora da realidade Ronda estava em relação a si mesma. Mas não acaba por aqui. Abre aspas. Holly parece ser uma boa pessoa. Depois que eu acabar com ela, vou dizer, parabéns. Pegue o dinheiro da derrota e aproveite. Eu espero que ela lide com a derrota de uma maneira saudável. Fecha aspas. Ah, ironia. Como se não pudesse piorar, na pesagem que os lutadores fazem um dia antes da luta, no momento da encarada, Holly encostou sua mão no queixo da Ronda, o que fez com que qualquer simpatia que a Ronda tinha em relação a ela desaparecesse. Após elas serem separadas, Ronda disse enquanto olhava para Holly, abre aspas, eu só queria mostrar que eu estou aqui por um motivo. Ela colocou a mão no meu rosto e eu disse para ela que eu consigo ver através dessa ladainha de boa moça. Todo esse respeito é mentira e você vai apanhar no domingo. Fecha aspas. Esse resultado foi algo que deixou diversas pessoas chocadas, mas é algo que pode ser facilmente explicado. Sabemos que a Holly é uma ex-campeã de boxe, e sabemos que a Ronda é uma das, se não a melhor, no chão. Então para a Ronda ganhar, ela deveria levar a luta para o chão, certo? Bom, a Ronda teve uma ideia um pouco diferente. Por algum motivo, a Ronda achou que seria melhor ficar só na trocação, e para explicar isso, existem duas teorias. A primeira é o ego da Ronda. Sabemos com certeza que ela acreditava no boxe dela, devido aos planos de ser campeã de boxe no futuro. Então vencer uma ex-campeã no seu próprio jogo seria um ponto final para as dúvidas sobre a luta em pé da Ronda que existiam desde o início de sua carreira. E com certeza ela conseguiria, porque ela é a super, hiper, mega, blaster, esquinta gigatônica Ronda Rousey. A segunda teoria é o péssimo trabalho como técnico do imbecil Edmond Traverdian. Edmond nunca foi tímido em dizer o quão boa a Ronda é em absolutamente tudo, e com o boxe não era diferente. Ele disse em entrevistas que a Ronda estava vencendo ex-campeãs de boxe nos treinos, o que eu particularmente não acredito. Além disso, ele não hesitava em dizer que o plano para as lutas da Ronda era começar pesado na trocação, porque assim a adversária só teria como fugir ao tentar uma queda, e se essa adversária tentasse lutar no chão contra a Ronda, seria uma chave de braço
e acabou. Essa estratégia funciona bem com outros lutadores que preferem lutar no chão, como foi o caso da Misha. Porém, contra uma boxeadora, essa estratégia é uma passagem só de ida para o cemitério. Também não ajuda na imagem do Edmond, que após o primeiro round em que a Ronda apanhou igual a um personagem do Mortal Kombat, a primeira coisa que o Edmond falou para ela foi: "Lindo, belo trabalho." Todos nós conhecemos, entendemos e concordamos com a frase "não se pode ganhar todas." Todos menos a Ronda Rousey. Depois dessa derrota, Ronda simplesmente desapareceu. A mesma pessoa que aparecia em filmes, entrevistas e revistas não conseguia ser encontrada por 3 meses até aparecer no programa da Ellen, onde ela demonstrou seus sentimentos. Antes de eu colocar o vídeo pra vocês, eu só quero pedir desculpa que as legendas são as legendas automáticas do vídeo no YouTube, então elas estão um pouco estranhas, né, porque são traduzidas do inglês, mas dá pra entender. I was like in the medical room, and I was like down in the corner. I was sitting in the corner, and I was like, what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about killing myself, and that exact second I'm like, I'm nothing. I'm like, what do I do anymore? And no one gives a shit about me anymore without this. And to be honest, I looked up and I saw my man, Travis, was standing there, and I was looking up at him, and I was just like, I need to have his babies. I need to stay alive. Se alguém ainda duvidava da fragilidade da Ronda, essa entrevista acaba com qualquer desconfiança. Se a Ronda tinha pensamentos tão extremos em relação a si mesma, isso legitima os rumores que ela estava furiosa com o Joe Rogan por apontar os erros que ela cometeu durante a luta e a história em que a Ronda, ao ver a lutadora Paige VanZant, começou a xingá-la e chamá-la de traidora por ter parabenizado a Holly Holm pela vitória. Independente disso, a carreira da Ronda no UFC ainda não tinha acabado. Ronda queria uma revanche contra a Holly, porém no tempo em que ela ficou afastada, Holly perdeu o cinturão para a Misha e a Misha perdeu o cinturão para a maior lutadora de todos os tempos, Amanda Nunes. Então, quando a Ronda voltou, foi marcada uma luta entre a Amanda e a Ronda, o que foi algo controverso. Já que a Ronda estava afastada do esporte por tanto tempo, as pessoas não achavam que ela merecia ir direto para uma luta pelo cinturão, até porque ela já tinha dito que queria uma revanche com a Holly Holm, mas ela é a grande Ronda Rousey, então ela tem que ser a campeã. Depois da exposição da maior fraqueza da Ronda, não havia adversária pior do que a Amanda. Amanda é sem dúvida a lutadora que bate mais forte na história do MMA feminino. Quem entendia de MMA já sabia o resultado da luta, mas o UFC não se importou com isso. Toda a propaganda para esse evento foi feita em cima do retorno da Ronda, ignorando a atual campeã. Mas para ser justo, nem tudo parecia perdido para a Ronda. Ela parecia estar na sua melhor forma física, ignorou a imprensa e falava o mínimo possível. Ela parecia focada e pronta. Talvez a derrota contra a Holly Holm tenha sido um balde de água fria e acordou ela para a realidade. Talvez ela esqueça essa ideia de tentar trocar em pé e vá direto para o chão. Talvez ela volte a ser aquela força dominante que conhecíamos. Ou não. (48 segundos). Nenhuma tentativa de queda. E 7 dos golpes mais fracos já vistos numa luta acertados. Algum comentário, Edmond? Head movement! Head movement! Head movement! Head movement! Head movement! Head movement! Então, o que aconteceu? O que levou a maior lutadora do mundo em seu auge a chorar na TV e ser vencida em questão de segundos? Eu acredito que muito tem a ver com o jeito que a Ronda foi criada. Seja a melhor, vença. Se você não for a melhor, você não é ninguém. Exceptional was average in our family. The rule was you could pick anything you wanted to do in the world, but you just had to be the best in the world at it. Isso foi o que ensinaram para a Ronda, e assim, ela entendeu que isso era verdade.
Então quando você deixa de ser a melhor, em uma maneira tão nítida, tão gritante, em que não há nenhuma discussão que você perdeu, qual motivo ela ainda teria para continuar vivendo se a razão da sua vida nunca mais seria alcançada? Porém, essa queda talvez não tivesse sido tão grande se as pessoas não tivessem colocado ela tão alto. Treinadores, empresários, comentaristas, fãs, todos dizendo o quão perfeita você é. Em um ambiente tão difícil e em questão de segundos, ver essa perfeição indo embora deve ser um soco que muitos não aguentariam. Depois dessa derrota e considerando o fato que a Ronda não sabe perder, era esperado que a Ronda se aposentasse, o que era totalmente aceitável. Ela já tinha sido campeã por muito tempo, seu auge claramente já tinha passado, ela já era uma milionária. Ok, porém a Ronda tem uma necessidade por atenção e aprovação, o que justificaria ela continuar treinando com o Edmond, já que ele é um belo de puxa-saco. Então, como suprir essa necessidade por atenção e aprovação, evitando com certeza o fracasso? Indo para o mundo das lutas encenadas, o WWE. Ronda já tinha sugerido que poderia ir para o WWE no passado, quando ela participou de um evento em 2015, enquanto ainda era campeã do UFC. E para quem tá vendo de fora, parecia o casamento perfeito. O WWE teria uma estrela que já era famosa e uma das melhores lutadoras de todos os tempos. E a Ronda nunca iria perder, já que lá as lutas não eram de verdade. Perfeito! Porém, aconteceram alguns problemas nessa trajetória. O primeiro foi que o WWE já estava acontecendo antes dela chegar. Sendo assim, o público já tinha suas lutadoras favoritas, que tiveram que trabalhar muito para ter uma oportunidade pelo título. Então, ver a Ronda chegar do nada e já virar a campeã não foi algo que as pessoas gostaram. Mas Gap, a luta não é de verdade. Eu sei, mas é como se você estivesse vendo Vingadores Ultimato e no meio do filme, quando parece que não vai ter mais jeito, o Super-Homem aparece, queimasse o Thanos com a visão de calor e dissesse: "Pau no c de todos vocês, Marvel, quem manda nessa p aqui sou eu." Eu não acho que você acharia legal. Por conta disso, juntando com a arrogância da Ronda e seu péssimo jeito com as palavras, o público do WWE começou a crescer um certo ódio por ela. Mas o WWE investiu muito dinheiro para trazê-la para cá, então ela vai continuar sendo a estrela sim. O que fez o ódio do público crescer ainda mais. Todo esse desprezo que as pessoas tinham pela Ronda foi escancarado em uma luta entre a Ronda Rousey e a Charlotte Flair. Essa luta estava indo ok até que a Charlotte perdeu a paciência e começou a bater na Ronda com um pedaço de pau. Depois disso, ela pegou uma cadeira dobrável e colocou no pescoço da Ronda e a fechou com um pisão, o que foi longe demais e assim ela foi desclassificada. Portanto, deveríamos ter raiva da Charlotte e sentir pena da Ronda. Porém, foi exatamente o contrário. Charlotte foi ovacionada e Ronda vaiada. E não precisa ser um metaforando para ver que isso é tristeza enquanto ela olha para a plateia. Essa crescente onda de ódio em relação a Ronda fez com que ela começasse a desmerecer todo mundo envolvido no WWE. Nas palavras da própria Ronda, abre aspas, "Foda-se o WWE, incluindo os fãs. É tudo roteirizado. Nenhuma dessas vaias pode me tocar." Fecha aspas. O que fez os fãs do WWE terem ainda mais ódio dela, já que nem o esporte em que ela está, ela parece respeitar. Em contrapartida, enquanto a Ronda se tornava a lutadora mais odiada do WWE, a irlandesa Becky Lynch se tornava a mais adorada de todas. Ela era o exato oposto da Ronda. Ela era humilde, respeitosa e teve que trabalhar muito para ter os holofotes nela. Então, o WWE decidiu fazer o óbvio e colocar as duas para lutar. Mas como é o WWE, eles colocaram a Charlotte Flair junto, porque... por que não, né? Essa luta teve um resultado controverso. Não só porque a Ronda perdeu, mas pelo jeito que ela perdeu. No wrestling, o esporte do WWE, para você ganhar você tem que manter os ombros do seu oponente encostados no chão por 5 segundos, o que é chamado de pin. O que aconteceu foi que a Becky colocou a Ronda em um crucifixo, o que fez com que os ombros dela encostassem no chão. O juiz começou a contagem, porém a Ronda levantou seus ombros, o que teria que fazer o juiz parar de contar. Mas ele não parou, e assim a Becky foi nomeada a vencedora. Existem várias teorias do porquê isso aconteceu. A primeira é que foi só um erro honesto do juiz, o que eu não acredito. A segunda, e mais plausível, é que a Ronda deveria ter mantido seus ombros no chão e perdido ali, já que ela já estava insatisfeita com o evento e essa era a sua última luta no contrato. Porém,
o orgulho falou mais alto, e para poder dizer que ela nunca perdeu no WWE, ela levantou os ombros e, como já estava roteirizado que a Ronda perderia ali, o juiz só seguiu o roteiro e terminou a contagem. E considerando que a própria Ronda já disse que ela não dizia as falas que estavam no roteiro dela, para mim, não resta dúvida. Depois de alguns meses, Ronda anunciou seu afastamento do WWE. Em suas próprias palavras, abre aspas, "Eu adoro o WWE. Me diverti tanto. Correr lá e fazer lutas de mentira por diversão é a melhor coisa. Eu adoro coreografia, adoro atuar, adoro teatro. Mas eu estava fazendo em meio período. Fiquei longe de casa por mais de 200 dias no ano. Quando eu ia para casa, estava carente de sono por não ter tempo de deitar e minhas costas quebraram. Minha vértebra inferior estava quebrada no meio, fecha aspas. O que irritou os fãs, já que parecia que ela estava minimizando o esporte em ficar repetindo que tudo era falso e que aquilo era só um hobby para ela, sendo que ela estava tirando o lugar de uma profissional que tratava o wrestling como um trabalho. Mas ela respondeu essas críticas dizendo, abre aspas, "Qualquer um que esteja revoltado por eu chamar o pro wrestling de lutas de mentira por diversão, nunca esteve numa luta de verdade. Sim, entendo que wrestling por 300 dias por ano sem fim, é incrivelmente duro para o corpo e é uma profissão difícil. Mas sabe o que aconteceria se você entrasse em 300 lutas de verdade num ano? Você morreria." Fecha aspas. E assim se encerra a vida profissional de Ronda Rousey. Ela não se aposentou oficialmente de nada, nem mesmo do MMA, mas eu duvido que ela volte, já que ela declarou várias vezes que quer se manter focada na sua família. Porém, como já aprendemos anteriormente, a Ronda precisa de atenção e aprovação. Então, como você consegue essas duas coisas com pouquíssimo esforço e ainda tirando uma graninha? Fazendo lives e postando trechos no seu canal do YouTube. O que parece estar funcionando muito bem para ela, já que ela pôde dublar a Sonya Blade no Mortal Kombat 11. Cada um tem a pitch que merece. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. O que eu aprendi com a história da Ronda Rousey é como a jornada pela glória é um caminho perigoso. É comum ouvirmos críticas que essa geração não tem desafio, que é tudo mais fácil, que o mertiolate não arde e que estamos criando uma geração de fracos. O que é válido até certo ponto. Mas olha o exemplo da Ronda. Criada em um ambiente em que menos que o melhor é igual a fracasso, treinando sem parar, todos os dias, até chorar, e continuando mesmo assim. Os resultados profissionais são ótimos, não dá para discutir. Porém, atrás de todo esse glamour de campeã, estrela de cinema e personalidade pública, se esconde uma mulher insegura, sensível, que não aceita perder. O que me faz pensar se a Ronda pode um dia se tornar uma pessoa feliz. Ela parece bem melhor agora, cuidando de sua família e postando seus vídeos no YouTube. Porém, em 2018, ela disse que ainda era frustrada por não ter conseguido a medalha de ouro em judô. It still hurts that I didn't win the Olympics. And it sounds ridiculous to a lot of people, right? That like, you know, I'm a World Olympic medalist, you should be happy, but... Lembrando que nessa declaração já havia se passado 10 anos desde as Olimpíadas. Então eu não sei se a Ronda algum dia vai realmente conseguir fazer as pazes com seu passado e assim poder seguir totalmente para o seu futuro. Então será que essa trajetória de sacrifícios, esforço, suor, lágrimas, sangue, conquistas e fama realmente vale a pena? Para isso, eu não tenho uma resposta. Mas o que eu posso dizer é obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha aprendido algo vendo esses vídeos, assim como eu aprendi os fazendo. Se quiser me apoiar, considere se inscrever no canal e dar um like, para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Obrigado por tudo